Você poderia imaginar a aflição de ter seu corpo cortado ao meio por um trem? Consegue imaginar que alguém que passou por tamanha violência possa ter sobrevivido? Hoje vamos conhecer a trágica, porém incrível história de sobrevivência de Eli José de Melo Júnior. O rapaz teve seus membros inferiores amputados por um terrível acidente em uma linha férrea. Prepare-se para se emocionar com mais um Prova Viva do Poder de Deus, que começa agora. Eli Júnior foi praticamente guilhotinado por um trem. Apenas o fato de estar vivo já é motivo suficiente para deixar os médicos de cabelo em pé. Mas estar vivo não é o único milagre que este homem vivenciou. Ao contrário, a cada dia ele vive um milagre diferente, principalmente para conseguir viver com as limitações impostas pela perda de seus membros inferiores. Olá, Eli Júnior, seja muito bem-vindo ao programa Prova Viva. Amém, obrigado. Que testemunho que eu já dei conta de falar ali, já engasga a nossa garganta de dizer realmente o quanto você é prova viva do poder de Deus. Sim. Mais do que um corpo que se perdeu, em contrapartida a isso, uma alma que se resgatou. É verdade. Conta um pouquinho da sua história desde antes desse acidente, como é que você era, como é que era a sua vida, para a gente compreender um pouquinho. Sou um jovem, né? Eu tenho apenas 36 anos, mas eu tive uma vida bastante intensa, né? Desde muito jovem, contato com as drogas, né? Desobediência dentro do lar, pais. Você é de qual região? Você nasceu aonde? Eu sou da cidade de Ibirité. Você tem mais irmãos? Tenho mais... éramos 4 irmãos, porém um mais velho do que eu foi assassinado, né, de uma forma até trágica. Uhum. Lá na frente também eu vou falar só um pouquinho sobre isso, né? Okay. Porque... É só para entender o seu contexto familiar. Então, sim, você vem de uma família com alguns bons irmãos, sim, né? Sim. E assim, desde muito cedo, envolvido com drogas, né? O alcoolismo. Então, assim, toda uma vida desenfreada, toda uma vida de desobediência. Vários foram os avisos, né? Olha, conserta a sua vida. Para compreender um pouco, existia alguém na família também envolvido com droga ou com álcool? Alguém que você se espelhou? Parece esquisito falar espelhar no mal, mas às vezes a pessoa se espelha naquilo que a pessoa tem, naquilo que ela conquista, naquilo que ela se torna por causa da droga e da bebida. Sim, eu venho de um lar católico, né? Praticante. Porém, também sempre teve a bebida alcoólica entranhada dentro da nossa família, desde muito cedo. E mediante a isso, né, eu muito cedo tive acesso até mesmo com bebida dentro de casa, cigarro dentro de casa, maconha na escola. Então, tudo isso juntou, né? Com o passar dos anos, eu sempre trabalhei, porém, sempre tive também um vício comigo. Sempre trabalhei desde que ano? Envolveu com a droga e com a bebida desde que ano? Só para a gente ter uma ideia da sua história, assim. Desde os 13 para 14 anos, okay. Muito jovem, na escola. Cheguei a formar o meu 2º grau. Como eu disse, eu sempre trabalhei, porém eu sempre tive a droga no meu dia a dia. Uhum. Era roqueiro, gostava das subculturas, então assim, sempre estava no meio de movimentos de rock, de banda, né, bem participativo. Porém, as maldições, elas foram entrando. Pouco a pouco, uma a uma, e os 23 anos de idade até os 30, eu me vi envolvido com o crack. Então, aquilo que era uma coisa bacana, uma onda legal, uma onda zen da maconha, aquelas reuniões ali de amigos, ficou mais sério, porque o crack, a dependência química motivada pelo crack, entre outras drogas químicas, me levou a uma vida de algumas internações em hospitais psiquiátricos, porque comecei a ter crises compulsivas, né, alguns acompanhamentos psiquiátricos que me deram remédio para poder conter aquilo ali, e foram anos de muita luta. E diante de todo esse sofrimento, de tantas essas internações e recorrências, não existia no seu coração um desejo de parar com as drogas? Ou porque realmente já era um vício tão intenso? Eu hoje, quando eu estou conversando com jovens, que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, até com uma certa propriedade, eu era um jovem que me intitulava, era apaixonado por experiência com drogas. Eu gostava.
Gostava muito de me ver drogando, drogado. Tinha bandas que eu trazia ídolos ali que foram jovens, que morreram com overdose. Então eu tinha uma subcultura na minha vida que era muito porca, muito nojenta. E eu gostava daquilo que eu fazia. Logicamente houve uma degradação. Você deve ter diminuiu o trabalho, você já não podia trabalhar, já tinha internações, dependia de pessoas. Como é que a sua mente era nesse período? O que você pensava da sua vida? Qual que era o seu futuro que você tinha expectativa? Um certo tempo, quando começou a prejudicar demais, eu comecei a... Veio na minha cabeça, eu não aguento mais esse tipo de coisa, não quero mais droga. Porém, no outro dia, quando eu dava por mim, eu estava ali de novo. No dia 20 de setembro de 2014, depois de uma semana de muita tribulação, uma semana que eu tive recaídas, eu fui afastado do trabalho nesses dias para poder procurar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E essa semana foi uma semana que muito pouco eu lembro dela. A que antecedeu o dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro de 2014, eu fui atropelado em uma linha de trem. E eu não lembro como eu cheguei lá, mas eu sempre que eu ia ali era para fazer um consumo de drogas. Mas eu não me lembro. E ali aonde? Na beirada da linha de trem? Ou naquele lugar? Não entendi só isso. Disseram que eu estava sentado no trilho. Entendi. Quando a locomotiva me atropelou. Eu entendi, mas estou dizendo assim, você tinha o hábito toda semana de ir para aquela região próxima à linha de trem, usar droga, é isso que você quis dizer? Sim, tá, entendi. Sim, eu ia. Ok. Então, assim... dias em que minha cabeça estava muito confusa. Realmente já tinha uma necessidade de parar, de largar, né, aquilo que estava me consumindo, aquilo que estava, né, tomando a energia, estava me escravizando. Porém, eu não tinha forças. E a gente sabe que não é fácil. Né? Alguém dos seus familiares te acudiu, te orientou, te conduziu alguma ajuda, alguma melhora? Sim. A minha família, com toda dureza de entendimento por parte de alguns e também falta de informação, mas a minha irmã já era cristã, era membro Lagoinha, e ela era uma que estava vindo para a igreja e pagava um preço pela minha vida. Ela vinha para a igreja e pagava um preço pela minha vida. Então, automaticamente, eu creio que no mundo espiritual eu já estava sendo coberto e revestido. Entendi. Então, pode voltar lá. Aí você estava na linha de trem, você não sabe como chegou lá, né? Foi o dia que foi o acidente, é isso? O dia do acidente, aquela manhã do acidente. Conta um pouco mais, então, sobre esse acidente. Eu dei uma Eu sei que você não se lembra, mas alguém te disse alguma coisa, né? Sim, eu dei uma direcionada porque foram dias em que de verdade eu me perdi. De verdade, foi uma semana que pessoas me contam que me viram em tal lugar, de tal forma, mas eu não me lembro. E, assim, há um tempo atrás, uma coisa que eu sempre falo que é curioso, há um tempo atrás eu estava saindo da Caixa Econômica Federal e um cara me parou e falou assim, eu salvei sua vida. Eu falei com ele, como? De que forma? Ele falou assim, eu estava em trabalho naquela manhã do seu atropelamento. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, eu estava trabalhando como segurança da via, estava na região do Barreiro quando recebi a informação de que tinha um óbito. Um jovem tinha sido atropelado por uma locomotiva que estava morto, partido ao meio. E eu falei assim com ele, mas como que você tem a certeza disso? Ele falou, olha, demoramos 1 hora para chegar no local. E quando a gente chegou, você estava rastejando, você estava andando, você estava sem as pernas se locomovendo. Se arrastando. Se arrastando, gritando e falando. E eu realmente não lembro de nada. Eu louvo a Deus por não ter a lembrança do momento, porque eu não consigo descrever uma locomotiva vindo em minha direção. Dores terríveis, eu fui sentir dor, tinha tantos dias, tinha 30 e tantos dias que eu estava no hospital, né? Eu me embaralho um pouco para lembrar, porque realmente é muito forte, é uma coisa que mexe de verdade comigo. Hoje eu tento levar uma vida o mais normal possível, porém, eu sempre me esbarro na questão da limitação, que me leva a ter lembrança daquele dia, né? Ter lembranças dessa situação. É como se assim, hoje a sua limitação te faz sempre recorrer ao momento em que houve uma dor e que você não sabe nem como ela aconteceu. Eu não paro de fazer a obra do Senhor, de evangelizar, mas 24 horas por dia eu sinto dor.
Meu Deus. Eu sempre brinco com a minha esposa que tem horas que é tanta dor, que eu levo a mão assim, que é como se Deus estivesse levando a mão para que eu possa sentir ali realmente que Ele trabalhou na minha vida. Deixa eu recapitular um pouquinho, que Eli. Ele me permitiu isso aí. Graças a Deus. Deixa eu recapitular aqui então. No dia do acidente, você não se lembra de nada, não sabe como, uma locomotiva passa por você, algumas pessoas te socorrem e te levam para o hospital. Ainda assim, você é completamente sem consciência. O rapaz falou que você se rastejou por um tempo, você também não se lembra? Não. E você foi recobrar a consciência quando? No hospital? Teve uma situação que, dentro do hospital, os médicos disseram para minha família que era um ano naquele hospital. Se eu saísse do bloco cirúrgico, no mínimo 2 meses em coma, com 4 dias eu acordei. Me conta como o que aconteceu com o seu corpo físico nessa perda? O que você perdeu? Bom, eles colocam como amputação traumática. Eu tive as 2 pernas na altura da pelvis arrancadas na hora, o órgão genital, o pênis, escroto arrancado, né? E o que eles falam, desarticulação coxinal, teve que tirar os cotos. Então, assim, o meu corpo está apoiado sobre a pelve. Então, eu sinto os ossos da... Entendi. Eu não tenho um entendimento claro disso, né? Mas... Você estava no hospital? Eu saí dessa situação... Você falou que ia ficar um ano, sim, com 4 dias? Eu saí dessa situação com 4 dias, eu acordei. Acordei pedindo suco de laranja e pedindo para ler o Salmo 57. E eu não conhecia a Bíblia, eu sei que o Salmo 57... Você está brincando? O Salmo 57, Salmo até 57. hoje, ele fala muito comigo, né? Então, foi um momento incrível. Meu Jesus, que maravilha. Incrível. E eu acordei, foi assim... Para o hospital, eu tinha menos de 1% de chance de vida. A metade do sangue do corpo tinha saído na hora do acidente. Na hora que eu estava ali, minhas pernas estavam a 50 metros do corpo. Então, cara, é ilógico imaginar que eu chegaria pelo menos no hospital. Alguém me disse outro dia que um caso como esse é 1 em 1 milhão. Sair de uma situação dessa. Não, você ainda ficou 1 hora esperando ainda, né? O atendimento. 1 hora caído ali. E eu não lembro, eu sei que tem situações que se contam de pessoas. Tem uma amiga que foi a sargento que chegou naquela manhã. Ela era uma mulher que estava longe da presença do Senhor e ela teve um encontro com Cristo ali porque era uma remoção que eles estavam esperando. Estava esperando o rabecão vir buscar o corpo. E ela colocou a mão assim, ela encostou a mão assim, falou assim, esse jovem está vivo. Que chamou uma UTI móvel e foi uma situação assim incrível de se descrever. No hospital eu fiquei 54 dias. 54 dias eu fiquei dentro do hospital João 23. Né? Hoje eu sou capelão, graças ao trabalho da capelania que foi feito ali. Né? O trabalho de pessoas que eu vi ali, que todos os dias estavam ali orando, profetizando. Né? Dentre eles um que é o pastor Antônio, que foi lá, né, pelo pastor Márcio Valadão, que a minha irmã levou um papelzinho para o pastor Márcio pedindo oração. Amém. E o pastor Márcio falou assim com a minha irmã que não podia ir naquele dia, que tinha um compromisso, mas mandou o pastor Antônio lá. Eu quero saber mais dessa informação, desse acolhimento, saber desse cuidado e de como a sua vida seguiu a partir daí. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com Prova Viva. Bacana. No Prova Viva de hoje, estamos conhecendo o incrível testemunho de um homem que sobreviveu a um atropelamento de trem. Eli José de Melo Júnior hoje é um milagre ambulante e vive a vida para glorificar a Deus. Nós ainda não chegamos nessa parte em que o Senhor entra na sua vida com toda a força, a ponto de você ser um testemunho mesmo real. Estamos caminhando nesse processo da história. Ainda estávamos no hospital, em que você recebe uma visita de um pastor, né? Orientado pelo pastor Márcio e conduzido a pedido da sua irmã, não é isso que você tinha falado? Sim. Como é que foi a partir daí, por favor? Então, o Hospital João 23, onde eu fiquei, ali foi a casa do oleiro na minha vida, né? Onde eu tive o meu período de... Eu tive um encontro com Deus ali, né? Mediante toda a situação, recuperação, os dias que eu fiquei ali. E teve esse episódio, né?
desse pastor da Lagoinha que foi lá, pastor Antônio, a pedido do pastor Márcio, que foi uma bênção ali na minha vida. Creio que ele ficou tão impactado quanto eu, né, de receber a visita naquele dia. Entre tantos outros também ali, né, como eu falei, capelães ali no hospital, foi tão lindo aquele tempo que eu tive ali, né, que eu senti verdadeiramente abraçado, né, amado, né. Mas 54 dias eu estava em casa. 3 meses depois eu estava caído novamente, estava afastado novamente do meu encontro com Cristo, do meu caminho que eu estava fazendo no Senhor ali, retrocedi tudo de novo, estaca zero. Isso significa que? Eu tive recaída novamente pelas drogas. Com as drogas. Né? Novamente, em cima de uma cadeira de rodas. Eu fiquei mais 1 ano e meio dependente do crack novamente, dependente de bebida alcoólica, chá de lírio com pinga, remédio controlado, cheirando thinner, pedindo dinheiro na rua, roubando em supermercado, fazendo todo tipo de coisa que você pode imaginar. E eu me vi sozinho, me vi largado, me vi abandonado porque as pessoas se afastaram, né? E eu quebrei a confiança com muita gente. Foi um período difícil, Adriane. Depois que eu saí do hospital, você disse que é psicóloga também, né? Então você deve entender um pouco que o trauma que vem depois na cabeça das pessoas, né? Quanto o inimigo ele me acusou na área do meu órgão genital, colocando na minha cabeça, nunca mais você vai dar prazer para uma mulher, você nunca mais vai ter ninguém. E verdadeiramente foi um período muito difícil. Eu não falo em depressão, mas eu acho que a depressão me pegou nesse tempo. Então, e aí você acredita que por causa dessa emoção, ou dessa dificuldade de elaborar essas questões acerca de perder os membros inferiores, isso gerou em você essa busca pela droga ou não tem nada a ver? Eu creio que uma coisa puxa a outra, né? Porque a ausência de Deus, ela dá legalidade para tantas outras coisas que o mundo tem para oferecer. Que a droga é uma delas, né? Naquele período que eu abri mão de Deus, o que tinha de ruim no mundo entrou novamente. E eu creio que Deus permitiu eu ir lá na miséria de novo, para que eu visse que não seria uma cadeira de rodas que ia mudar a minha vida ou me parar, fazer eu parar com aquilo que eu tinha antes. E Eli, isso é tão intenso. Se eu puder parafrasear o que você acabou de dizer, é como se eu dissesse assim, nem a cadeira de roda é capaz de impedir alguém de continuar pecando. Se a pessoa estiver inclinada para o erro, nem a cadeira de roda nem isso, impede, nem uma limitação física, nada. Romanos 12:2 vai dizer, não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. No dia 22 de fevereiro de 2017, meu irmão foi assassinado. Esse que eu falei lá no começo. Sim. Naquela noite eu fiz uma oração de perdão para quem tinha tirado a vida do meu irmão. Eu estava cheirando thinner, tinha tomado chá de lírio com cachaça, estava tomando remédio controlado. E naquela hora que eu recebi a informação, eu fiz a oração, Senhor, perdoa quem tirou a vida do meu irmão. No outro dia de manhã eu reconheci o corpo dele, no IML, é um momento muito triste, mas aquela madrugada eu tive um encontro com Cristo. Fez 3 anos agora, que eu nunca mais coloquei droga na minha boca. Glórias a Deus. 3 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Cheguei no ministério ali no bairro Tupi, igual o Chaves, que eu costumo dizer, com a sacolinha nas costas quando ele entra na vila. E ali eu fui abraçado, pessoas acreditaram, me ajudaram, né? Hoje tem 3 anos que eu caminho, sou um diácono na casa do Senhor. Todo lugar que eu tô, dentro do metrô, dentro do ônibus, na fila do posto de saúde, mensalmente eu tô no posto de saúde trocando sonda, eu tô falando para jovens, para morador de rua, o povo afasta, eu abraço. E levo para dentro da minha casa, e levo para dar banho. Deus me permitiu, a minha esposa, missionária Elaine, também dentro do ministério, a gente fazendo a obra, e a gente se conheceu, nos casamos, tem 5 meses que nós somos casados. Glórias ao Senhor, Mas, que lindo. Quer dizer, como eu disse, sinto dores o dia inteiro, mas uma alegria verdadeira
de hoje poder fazer a obra do Senhor, de hoje poder trazer todas essas marcas, como foi dito, um trem me partiu no meio, uma locomotiva me partiu no meio, eu trago as fotos disso, sabe, as fotos para poder mostrar, para poder evangelizar. A hora que eu vejo alguém murmurando, alguém reclamando, eu falo, cara, olha de onde Deus me tirou. Converte hoje, conserta hoje, sabe, porque um dia alguém pregou para mim e eu não dei ouvidos, né? Um dia alguém falou de Jesus para mim, eu não dei ouvidos. Você tem alguma consequência da perda dos seus membros, no sentido assim de comprometimento de uma outra área do seu corpo na parte superior? O fato de não ter o membro abaixo, o que te afeta? Ou a dificuldade, além de ser cadeirante, uma dificuldade física, além da dor, a dor é no corpo, a dor é limitada na parte inferior? Sim. A dor que eu sinto é na região da pélvia e um pouco na coluna. Mas eu não consigo parar. Glória a Deus. Eu falei com o médico no hospital, eu não vou parar. Ele falou que era para mim ficar na cama. Eu falei, eu não vou ficar na cama, porque o diagnóstico de Deus para minha vida foi outro, tem sido outro. Né? Eu gosto de falar, eu congrego na comunidade evangélica Família e Fé, no bairro Tupi, para finalizar. Congrego lá. E lá dentro eu sou tão ativo. Eu me coloco à disposição de limpar a igreja, estou na escala de limpar a igreja, estou na escala de sair para a rua, de coletar alimentos, sabe? Então, assim, isso aí me ajuda muito, nesses momentos de dor, é os gatilhos que eu tenho. Todos nós temos gatilhos e esse é um dos gatilhos que eu tenho, é me sentir útil em fazer a obra do Senhor hoje, né? É uma coisa que me traz alívio. Pode estar a dor que for, no final do dia eu chegar, eu olho para trás e falo assim, nossa, hoje nós levamos um jovem para a clínica, hoje nós fomos para a porta do supermercado para uma ação, conseguimos tantos quilos de alimento, hoje nós vamos poder abençoar tantas pessoas. Então não vem no seu coração um sentimento de que, Deus, por que o Senhor não me levou de uma vez e me deixou dessa forma? Há um tempo atrás veio. Eu era murmurador demais. Nossa, todo dia eu brigava com Deus. Deus, por quê? Por quê, Deus? Mas fui instruído a perguntar o pra quê. Né? Então, quando eu parei de murmurar, eu parei de reclamar, as coisas do Senhor começaram a acontecer. Eu estar aqui hoje, tive uma oportunidade para trabalhar no carnaval durante 4 dias. E eu neguei, porque era no meio de uma festa. Eu falei, não, cara. E Deus me permitiu conhecer o pastor Arlênio, que até graças a ele eu cheguei aqui, então, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eli, eu sei que a sua história ela deve alcançar uns pormenores muito mais interessantes também, mas eu te agradeço imensamente por ter vindo ao programa, compartilhar conosco a sua história e dizer o quanto Deus é bom conosco, apesar das dificuldades. O tempo todo. Deus te abençoe ricamente. Amém. Seja feliz no seu casamento e dê muito testemunho para a glória de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, Adriane. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 77:14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. O que é um milagre? Nada mais do que uma resposta positiva e fora do comum. Ele sempre vem através de um benefício do qual ninguém pode produzir com as suas próprias mãos. Senão, essa conquista se chamaria esforço. Ninguém dirá que recebeu um milagre quando foi surpreendido com um resultado ruim. Isso se chama fatalidade. Um milagre pode acontecer na vida de quem não tem uma religião. Mas a fé é um tipo de milagre, pois obter uma mente que acredita que algo de bom vai acontecer, mesmo quando não se vê nada diante dele que justifique essa crença, só pode ser resultado da intervenção divina. Apenas Deus tem o poder de abrir os olhos espirituais de uma pessoa para que ela veja o que ainda não se tornou real, mas que está no poder dele materializar. Nenhum ser humano natural é capaz de ter fé por si mesmo. Precisa do Altíssimo para desenvolvê-la. A fé é a mudança de uma mente cética para uma mente aberta para o novo. Um milagre acontece bem antes do resultado final visível. Ele é fruto tanto da bondade gratuita do Pai, que provê ao homem o que precisa antes que ele peça, como da resposta aos clamores feitos a ele, já que é o único que pode trazer à existência algo impossível.
O milagre é tão fruto de fé que se uma pessoa não crê no que pode acontecer e ainda assim algo inesperado aparecer diante dos seus olhos, sua reação será a de duvidar ou dar crédito à sorte. Em outra hipótese, descreverá o indecifrável como sendo apenas isso. Quem não crê não vê milagre. O milagre é uma das respostas de nossa fé. E não apenas quando tudo dá certo, mas quando continuamos crendo que Deus pode fazer, mesmo quando não faça nada. Já a fé é o milagre de crer. E isso inclui esperar o tempo necessário conforme a direção de Deus para receber o milagre. Inclui ou não duvidar quando informações externas forem contrárias ao esperado. Além de não se espantar quando o milagre chegar, porque como Deus já havia prometido, então era só uma questão de tempo vivenciá-lo. Concluo dizendo que o milagre é a fé em Deus entregue como resposta de amor. Até a fatalidade, para os que depositam suas vidas nas mãos do Senhor, não é vista como sendo ruim, já que a fé também está em aceitar que o que se recebe de Deus é sempre a melhor resposta. Nossas vidas estão pautadas em algum tipo de fé, crendo em algum Deus, em algum modelo de vida. E aí eu te pergunto, no que você acredita? Você tem vivido milagres? Nas fatalidades da sua vida, encontra-se fé no seu coração para aceitar a boa e perfeita vontade de Deus? Ela é crucial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na página do nosso programa na internet você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe também nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Te aguardo aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.